Saudações, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Sapiência Católica, hoje na presença do senhor AJ, né, a respeito da Sagrada Escritura, de um projeto que também iremos iniciar a respeito da popularização da Sagrada Escritura para os fiéis católicos. Então, AJ, pode começar aí. Boa noite a todos, Deus abençoe. Peço que perdoem aí, né? O tom anasalado, né? Eu estou resfriado. Mas é muito caro a quem é católico, né, falar da Sagrada Escritura. Eu, pessoalmente, posso dizer aos senhores com bastante tranquilidade, né? Que se não fosse a intimidade que eu desenvolvi com a Sagrada Escritura no princípio da minha conversão, certamente eu não estaria aqui, né? Conversando com os senhores, falando com os senhores. E dificilmente eu teria mantido a fé em momentos de dificuldade durante a minha vida. Há muitas, inúmeras, na verdade, né, referências que nos fazem entender a importância, né, dos textos da Sagrada Escritura. E ao concurso, né, que os católicos consideram a Sagrada Bíblia como a Sagrada Escritura, né? Mas a maioria faz uso da Sagrada Escritura atualmente ou segundo uma mentalidade protestante, ou segundo uma mentalidade de adivinhação, né, bibliomântica, né, seria uma espécie de bibliomancia, né, que é bem próxima da superstição, né? Então, nós gostaríamos, em primeiro lugar, né, de trazer ao público católico, né, o conhecimento acerca desta fonte de riqueza inesgotável que é a Sagrada Escritura, né? Literalmente a palavra de Deus revelada aos homens por misericórdia e amor, né, através da Santa Igreja e através da história da revelação, com vistas a levar o homem ao conhecimento de Deus, para que por meio desse conhecimento o homem possa, conhecendo-o, amá-lo e amando-o, né, possa obedecê-lo devidamente. Então, estou à disposição aí, né? Se os senhores quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, nós podemos começar a tratar desse tema tão abençoado, né? Que é a Sagrada Escritura. De certo. Pode falar a respeito da questão da Sagrada Escritura, né, desde o começo com os judeus, né, o que diferencia, né? A questão tem até a questão da Tanakh, da questão da Septuaginta, né? Como é que começa isso? Você tem, né, uma subdivisão interna na Sagrada Escritura, né, que os judeus fazem, né, que seria os escritos, né, os profetas e a Torá, né? E a Torá, no caso ali, né, especificamente, seria os primeiros livros da Sagrada Escritura, né? E quando você considera ali esses primeiros livros, né, da Sagrada Escritura, você os considera sob a perspectiva, né, do chamado Pentateuco, né? Que são consideradas as escrituras fundantes, assim, né, da revelação de Deus no Antigo Testamento. Elas são um modelo principiante e a revelação mais primordial, mais uniforme, né, para todos os judeus, que conta a história da revelação de Deus, nosso Senhor, desde o princípio dos tempos até a sua aliança, né, com o povo de Israel. Essa aliança que é prefiguração da nova e eterna aliança, que depois ia ser, né, consumada em nosso Senhor Jesus Cristo. Não poucos santos afirmam, né, que para ler devidamente a Sagrada Escritura, não só o Antigo, né, mas também o Novo Testamento, você deve lê-la sob os olhos de Cristo, né? Enxergando a Escritura com a chave da Escritura, aquele que é, né, a revelação de Deus mesmo, enquanto tal, encarnado entre nós. A revelação de Emmanuel, né, Deus conosco. Esta revelação, né, do Deus que se faz carne e habita entre nós. Essa revelação, esse é, né, a verdadeira chave de interpretação da Sagrada Escritura, né? É Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ao se colocar como a chave verdadeira, né, de interpretação da Sagrada Escritura,
não nos deixa exclusivamente sem nenhum amparo terreno, no sentido de ter acesso àquilo que ele deixou a nós, né? O próprio Jesus Cristo institui uma forma para que nós nos acheguemos à Sagrada Escritura, né? E esta forma está na própria definição de Sagrada Escritura, está na própria instituição que ordena, consagra e define, né? Reconhece a voz do seu esposo. Quem é essa? O que é essa instituição, né? É a igreja, né? Que é a esposa de Cristo. A esposa conhece a voz do seu esposo. Então a igreja é aquela que, ao reconhecer a voz do seu esposo, fala: este é o eco, né, que vem do meu esposo. E é por isso que é pela voz da igreja, pela sabedoria da igreja, pelo entendimento da igreja, pela inspiração, né, sobrenatural da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, que é o Espírito Santo. É por meio dela que nós temos a convicção de que aquilo que nos é transmitido hoje como Sagrada Escritura verdadeiramente é a palavra de Deus. Porque a esposa de Cristo é imaculada. A esposa de Cristo é aquela que o conhece melhor do que qualquer um. Porque a esposa é uma com o esposo. A esposa se torna um com o esposo. Essas núpcias atingirão, obviamente, a sua plenitude, né, no fim dos tempos. A plenitude derradeira de igreja militante, padecente e triunfante se tornando uma só com o esposo, é algo que, né, é para o pós-apocalipse, né, para os novos céus e a nova terra. Mas, mesmo antes dessa consumação plena, não há pessoa, não há figura, não há sujeito que seja capaz de se achegar à própria voz de Deus, que tenha melhor capacidade disto, do que a esposa que ele escolheu, que ele estabeleceu nessa terra, que é a igreja. E nesse sentido, né, tudo que nós recebemos do Antigo Testamento atinge o seu sentido verdadeiro, o seu sentido pleno, né, quando entendemos a plenitude dos tempos em nosso Senhor Jesus Cristo. E o testemunho fidedigno, né, da interpretação legítima da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que é feita através dos apóstolos, né, seja eles, né, do secto original de nosso Senhor Jesus Cristo, seja daqueles que foram chamados a posteriori em razão da missão apostólica, né, como o próprio São Paulo. Todos eles, todos estes, né, são o testemunho fidedigno da voz da esposa, que reconhece como palavra de Deus determinados textos que foram revelados e inspirados por Deus nosso Senhor a homens, né, que da parte dele foram escolhidos para iluminar a humanidade, para trazer a sabedoria da própria mente do Verbo, né, para que o homem pudesse se achegar a Deus e pudesse transcender os limites da matéria, da carne, das coisas terrenas, materiais, transitórias, né? Que nos iniciasse na eternidade, não sob a figura do templo antigo, sobre as figuras, né, dos sacrifícios antigos, né, que os judeus tinham de fazer para se chegar a Deus, mas sim da boca daquele que é o próprio Filho, o herdeiro do Pai. E nesse sentido, a Sagrada Escritura é inigualável enquanto instrumento de santificação. É por meio dela que bebe toda a liturgia católica. Em grande parte da liturgia, você encontra a reprodução quase que integral da Sagrada Escritura. Quando não integral, né? Quando você olha, por exemplo, a Lectio Divina, né? Quando você observa ali, né, o Santoral, quando você vê o Martiriológio, quando você procura, né, nos ritos sacramentais, nos ritos dos sacramentos, de definição dos sacramentos, né, o quanto aquela liturgia é fundamentada, é baseada na Sagrada Escritura, né? E a própria Sagrada Escritura dá testemunho disso, né? A própria Sagrada Escritura, ela nos ilumina nesse sentido, ela nos convida a conhecer o coração de Deus, nos convida a conhecer a mente do Senhor.
E ela diz, né, renovai-vos, né, transformando os vossos pensamentos nos pensamentos de Deus, para que nós possamos verdadeiramente se deixar moldar pela forma divina, né, no cadinho da purificação. E quem aqui que é católico, que não fica impressionado quando lê nos Salmos, né? Por exemplo, o Salmo 118, dependendo da tradução, né, 119, né, que é um salmo, é o maior salmo da Sagrada Escritura, totalmente laudatório ao quê? Laudatório à palavra de Deus. É lá que você encontra, bem no meio do salmo, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? E é ali que você encontra a maior quantidade de referências que nos fazem entender o quão importante a palavra de Deus ela, ela era, não somente, né? Ela estava estabelecida, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Cristo, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ao se revelar na plenitude dos tempos, fez questão de cumprir palavra por palavra da Escritura. Palavra por palavra daquilo que havia sido revelado anteriormente. Não só para fazer cumprir as Escrituras, não, mas porque ele próprio é a encarnação daquilo que o testemunho fidedigno de Deus Nosso Senhor se manifestou em forma de texto, né? A partir do reconhecimento da Igreja, né? Considerando o que é a Sagrada Escritura. E nesse sentido, se tem uma coisa que faz alguém católico, né, quando devidamente compreendido, é o texto bíblico. Pelo texto bíblico, pelo texto da Sagrada Escritura, alguém simplesmente não consegue conciliar a diversidade exorbitante de heresias, né, que surgiram na história com o conteúdo da Sagrada Escritura. Não há harmonização possível em termos de plenitude que não passe por aquilo que a própria Igreja já definiu enquanto doutrina. Não há harmonização razoável que possa ser estabelecida acerca da Sagrada Escritura com nenhuma instituição social que não seja a própria esposa de Cristo, que é a Igreja. E é por isso que os católicos precisam beber da Sagrada Escritura, sem sombra de dúvida. Nós precisamos dela. Ela é nosso alimento, né? É nosso alimento. Mas é alimento para nosso espírito, é alimento para nossa mente, é alimento até para nossa sensibilidade. Não é à toa que a Sagrada Escritura usa de figuras, né, de linguagem, e até a ordem das palavras da Sagrada Escritura, ela tem um sentido que muitas vezes nos escapa, mas que nos faz bem. Está voltado, né, para a finalidade suprema que a própria igreja tem, que é a salvação das almas, né? A Sagrada Escritura é esse tesouro. E a chave para esse tesouro está na voz da esposa, a igreja. Porque não basta, né, especificamente só a Sagrada Escritura, já que palavra de Deus não é somente o que está escrito na Sagrada Escritura. Palavra de Deus é tudo aquilo que é revelado por Deus, revelado de maneira pública, né? Seja oralmente, seja por escrito. E aí que entra a tradição, coisa que a grande maioria, né, daqueles que afastaram da unidade católica, se tornaram hereges, cismáticos, se tornaram apóstatas, um aspecto que a grande maioria deles despreza. E despreza com base na criação de uma tradição pessoal, com base na criação de uma mentalidade individual, que o católico não pode senão rejeitar. Ele não olha com simpatia para quem quer torcer o significado daquilo que o próprio Deus deu. Ele quer ouvir a voz de Deus quando lê a Sagrada Escritura. E não há melhor tradutor da voz de Deus do que o magistério da igreja. E o magistério da igreja é manifesto como palavra última para fechar a questão. É claro que nem sempre o magistério ele vai definir por meio de um documento dogmático ou por meio, né, da sua expressão de magistério ordinário universal. Nem sempre a igreja vai definir ponto por ponto especificamente o significado de cada expressão da Sagrada Escritura. Muitas ela deixa abertas
ao estudo e escrutínio dos sábios da igreja, que são os santos, que são os teólogos. E tudo isso também é permitido para a nossa santificação, para o nosso engrandecimento espiritual, para a nossa aproximação com Deus, para o estímulo da nossa inteligência, para o fortalecimento da nossa vontade, para a perseverança do nosso espírito no bem, para o desejo de conhecer a Deus, mesmo sob o lusco-fusco, né, de uma escritura que nem sempre compreendemos muito bem. Mas aquilo que está ali, aquele conteúdo que é reconhecido pela igreja como a voz de Deus nesta terra, aquilo deve ser meditado, deve ser conhecido, deve fazer parte das nossas orações, deve ser um hábito do católico, né? Se aproximar confiantemente da Sagrada Escritura. Agora, após muitas mudanças históricas, realmente as pessoas começaram a ter um pouco de medo de se aproximar das Escrituras. Porque os inimigos da esposa de Cristo, a saber, né, os inimigos da igreja, sejam hereges, cismáticos, apóstatas, e muitas vezes até estudiosos, linguistas, né, historiadores, arqueólogos, começaram a interpretá-la segundo o seu próprio critério, segundo a sua própria falta de iluminação, sobre a sua própria impureza, sobre as suas limitações e incapacidades. E por isso muitos católicos passaram a ter um certo afastamento da Sagrada Escritura. E alguns podem até considerar que isso é um ato, né, prudente, porque se eu não tenho meio de interpretar corretamente a Sagrada Escritura, sendo ela sagrada, o mais sábio é eu me afastar até que alguém me explique, né? Mas esse não foi o ato que Deus, nosso Senhor, nos deu como exemplo daquilo que deveria ser feito. Eu me recordo daquela passagem do eunuco que viajava lendo a passagem de Isaías, né? E ao viajar, ele lia aquilo com devoção e piedade. E aí um dos discípulos pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E ele fala: mas como eu posso entender se ninguém me explica, né? Então vejam, mesmo sem entender, ele procurava ter intimidade com a Sagrada Escritura. Ele procurava se aproximar dela. Ele procurava se achegar a ela. Por quê? Por que isso acontecia? Por que isso aconteceu? E por que Deus enviou aquele apóstolo para iluminar a mente deste específico eunuco que lá estava? Os santos padres, né, entendem que o que houve ali foi literalmente uma graça que estava correspondendo ao esforço daquela alma de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus. E essa graça foi universalizada não somente pela voz dos grandes santos, mas também pelo magistério da igreja. E nesse sentido, pode-se, né, ouvindo a voz da igreja, ouvir mais perfeitamente aquilo que Deus, nosso Senhor, nos diz na Sagrada Escritura. E não somente na superfície, na casquinha, né? Não somente arranhando a casca, mas sim desfrutando o cerne, desfrutando o conteúdo completo. Não somente admirando as formas belas que um baú tem, mas sim abrindo a chave dele e gozando do seu conteúdo, do seu tesouro, daquilo que ele tem de mais precioso está guardado dentro dele. Eu me recordo, né, ao falar desse tema, da importância que os santos padres deram, né, acerca das Escrituras. Né? São Gregório de Nissa, no Da Alma e da Ressurreição, ele diz: não nos é permitido afirmar o que nos compraz. A Sagrada Escritura é para nós a norma e a medida de todos os dogmas. Aprovamos apenas aquilo que podemos harmonizar com a intenção desses escritos. Vejam, intenção desses escritos. Não somente com o texto, mas a intenção. Como você é capaz de captar a intenção? É aí que entra não somente a hermenêutica, né, a capacidade de interpretar um texto, mas a importância da tradição oral, que vai esclarecer
os pontos cegos que muitas vezes um texto traz e que, pela mera análise estrita dos termos, nem sempre está claro e inequívoco o sentido original do termo. O próprio São Jerônimo, né, um dos grandes tradutores, né, o santo que verteu as Sagradas Escrituras dos textos originais para a língua vulgar da época, que era o latim, né? Ele dizia, se você reza, você está falando com o esposo, mas se você lê a Bíblia, é ele quem fala contigo, né? Ele fala isso na sua 22ª carta. E ele também diz na sua 52ª carta, ele diz, jamais falte nas tuas mãos a leitura da Sagrada Escritura. Lê com muita frequência as Divinas Escrituras. E mais, que o livro nunca caia de tuas mãos. Aprende nele o que deves ensinar e adquire a doutrina da fé que foi transmitida, para que possas exortar na sã doutrina e confundir os contestadores. E ele diz muito claramente, né? Assegura-te de que estude todos os dias alguma passagem da Sagrada Escritura, que acompanhe a oração com a leitura e a leitura com a oração. Ame os livros divinos em vez de joias e vestidos de seda. Ama a ciência da Escritura e não amarás os vícios da carne. Né? Ele diz isso tanto respectivamente, né? Na sua 107ª carta e na sua 125ª carta. E ele diz também, né, na sua 130ª carta, ele diz, ama a Sagrada Escritura e a sabedoria te amará. Ama eternamente e te custodiará. Honra e receberás suas carícias. Que ela seja para ti como colares e brincos, ou seja, o adorno da tua alma. E no comentário sobre Isaías, né, encontramos aquela frase famosíssima, né, que São Jerônimo diz acerca das Sagradas Escrituras. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, é fundamental, né, a proximidade com as Sagradas Escrituras. E isso me lembra também, né, o que disse Santo Agostinho acerca da Sagrada Escritura, né? Santo Agostinho dizia, né, que a profundidade das Sagradas Escrituras é, abre aspas, ilimitada. Certamente, se eu me propusesse a estudá-las, só elas e nada mais, desde a infância até a velhice, com a máxima calma, com o mais incansável zelo e com os maiores talentos que eu possuísse, ainda assim estaria continuamente fazendo progressos na descoberta de seus infindáveis tesouros. Isso na sua 131ª carta. E ele diz também, né, no famoso pré-catecismo, né, um dos primeiros catecismos, né, católicos, chamado o livro da doutrina cristã, ele diz o seguinte, Santo Agostinho diz, todos os que temem a Deus e são benévolos na piedade procuram em todos esses livros da Bíblia a vontade de Deus. A primeira preocupação que se deve ter nessa tarefa trabalhosa, como dissemos, é o conhecimento de tais livros. Mesmo que ainda não sejam compreendidos, deve-se, porém, lê-los sempre e memorizá-los, ou pelo menos não ignorá-los completamente. Além disso, deve-se investigar com o maior cuidado e diligência tudo o que ali foi apresentado de forma clara, quer se trate de ensinamentos morais, quer de normas de fé. E são tão mais encontrados quanto mais ampla é a compreensão. Nos passos da Escritura, onde se assumem posições claras, estão encerrados os conteúdos da fé e da vida moral, particularmente da esperança e da piedade. E lembrando aqui, né, que essas vozes de santos, elas se juntam com a voz do próprio magistério da igreja, né? O Papa Gregório I dizia o seguinte, a Escritura cresce com quem a lê. Então, quanto mais você a lê, maior ela é, né, do ponto de vista figurativo aqui, né, metafórico. Ele diz também no seu Tratado Moral, né, um dos primeiros tratados de teologia moral escritos, né, por um sucessor de Pedro, ele diz assim, as Sagradas Escrituras põem-se diante dos olhos de nossa mente como se fosse um espelho, para que se veja nele o nosso rosto interior.
Nele conhecemos nossa feiura e beleza. Nele conhecemos quanto progredimos e quanto ainda estamos longe da perfeição. Então se vê claramente, né, que os santos eles entendiam a importância da Sagrada Escritura, né, e o valor dela acima de praticamente tudo que há neste mundo. A riqueza da Escritura. E o que é interessante é que a Escritura ela não faz referência somente à Escritura nos originais. Os santos da Igreja também fazem referência à importância que uma tradução específica da Sagrada Escritura tem para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo, que é a tradução de 70. A chamada Septuaginta, né, é considerada por excelência a Bíblia cristã. Existe um estudo, né, divulgado pelo... aqui, né, podem... muitos dos senhores devem conhecer ainda, né? É o Dom Estevão Tavares Bittencourt, né? Que era beneditino, né? Infelizmente aderente ao Concílio Vaticano II, mas ele tinha alguns estudos muito interessantes, né? Acerca das Sagradas Escrituras, e ele lembra muito oportunamente que das 350 citações do Antigo Testamento que ocorrem no Novo Testamento, mais de 300 são tiradas da Septuaginta. Isso significa que a esmagadora maioria, né, das referências ao Antigo Testamento, inclusive daquelas que saem da boca de Cristo, né, vem do texto das Sagradas Escrituras da tradução de 70. Né? Exatamente. Eu até queria lembrar aqui uma questão. Por exemplo, tem aquele trecho de Isaías, né, que é muito famoso, que diz assim: eis que uma virgem dará luz a um filho e se segue. Uhum. E no hebraico, o termo para virgem não necessariamente quer dizer virgem, quer dizer moça, né? Jovem. É por isso que alguns comentários aí de você ver da traduções modernas citam, né, esse fato. Porque é só na tradução dos 70, né, da Septuaginta, que fica evidente que isso quer dizer virgem, né? E não jovem. Sim, sim, sim. Existe muita divergência que críticos literários, linguistas, especialistas, né, em tradução, procuram objetar contra a tradução dos 70. Mas eles se esquecem, né, que a figura principal da fé cristã literalmente canonizou essa versão, né, por meio do que ele próprio disse. O próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, utilizava dessa versão das Escrituras, né, na hora de citar o Antigo Testamento, na hora de fazer a apologia e referência àquilo que ele entendia como cumprimento, né, das escrituras nele mesmo, Cristo fazia referência às escrituras do grego e não propriamente do hebraico, né? E mais ainda, né, São Jerônimo, de novo, né, o grande tradutor da Sagrada Escritura, ele tinha especial apreço pela tradução de 70. Ele dizia, né, que a tradução de 70, por causa da sua antiguidade, deve ser cantada nas igrejas. E o que ele quer dizer com cantada, né? Ela deve ser louvada, ela deve ser exaltada, né? Dentre todas as outras. Porque uma das poucas versões que estava completa mesmo, né? Para quem não se recorda, as escrituras hebraicas da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, muitas delas se perderam e foram reconstituídas segundo, né, tradições orais e muitos outros mecanismos que, após, né, o período de Esdras e Neemias ali, conseguiram reestabelecer, né, dos textos originais ali de hebraico e aramaico. Mas a tradução dos 70, a tradução grega da Sagrada Escritura, ela permaneceu mais ou menos uniforme até o período de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela boca de Cristo, né, que nós temos a convicção da veracidade e da importância dessa tradução da Sagrada Escritura, né? Muito mais do que estar preocupados com especificidades, né, literárias e preciosismos, né, típicos de
especialistas universitários, né, de tendências acadêmicas, nós encontramos a verdadeira riqueza dessa versão pelo reconhecimento que o próprio Cristo deu a ela. Olha, procurem ler o que escreveu o Concílio Regional de Roma, o primeiro concílio, né, local, o Sínodo Romano, o primeiro Sínodo Romano. Procurem saber qual era o conteúdo dele, o que é que estava escrito lá acerca das Sagradas Escrituras. O primeiro encontro, né, dos bispos de Roma, né, dos bispos e sacerdotes e padres que atuavam em Roma, teve por objeto a definição da Sagrada Escritura, a definição do cânon bíblico. E aí você depois teve o concílio regional em Hipona, né, outro sínodo regional em Hipona, alguns anos depois, que literalmente reafirmou tudo aquilo que foi afirmado no primeiro concílio romano, né, o concílio regional romano, no sínodo romano. E depois você teve o sínodo de Cartago, o terceiro sínodo de Cartago, repetiu exatamente os mesmos cânones do concílio de Hipona e do concílio de Roma. Ou seja, demonstrando a conformidade e a uniformidade da fé católica dentre todos esses locais, tão distantes uns dos outros, né? Tão diferentes, tão díspares. Lembrando que você não tinha internet naquela época, tá? Não era que nem hoje. Você manda uma mensagem de WhatsApp e fala, o que você acha disso aqui? Já manda pro cara, aí ele responde imediatamente. Não, meses. Às vezes, você não conseguia fazer com que uma carta chegasse a tal pessoa, ela se perdia, o mensageiro morria no meio do caminho, a carta se extraviava, enfim. Né? É importante entender essa conformidade também como um sinal da graça de Deus. Né? E você também, no concílio de Laodiceia, né? Você também teve a confirmação desse cânon bíblico, né? Exatamente como nós entendemos hoje. E aí você vê, né? Quem aceita o cânon bíblico tradicional, que é o cânon bíblico que a igreja definiu, né? Quem o aceita? São aqueles que são cristãos. Né? É impressionante que hoje, é exasperante, na verdade, né? É desesperador que você veja hoje pessoas negando o cânon definido pela própria igreja para fazer pirraça contra a igreja católica. Né? Os protestantes basicamente estão nessa situação, é vergonhosa a situação. Né? Se você vai verificar a história, né, da Sagrada Escritura, você vai descobrir que o cânon bíblico foi afirmado e reafirmado desde o princípio do cristianismo e de maneira uniforme e unânime, reafirmado praticamente, né, moralmente unânime, reafirmado praticamente por todas as principais autoridades católicas de todos os tempos, até pouco antes, né, da divergência ali criada por Martinho Lutero. Então, você vê o Papa Inocêncio I falando dos livros do cânon bíblico, né? Você vê o Papa Gelásio I falando do cânon bíblico, né? E muito mais. E o que é mais interessante, né? Muitas vezes se questionam, né? Determinados livros. A Igreja Católica colocou livros na Sagrada Escritura. Não colocou. Esses livros foram, inclusive, citados por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Livros citados explicitamente, né? Referências diretas aos chamados livros deuterocanônicos dentro da Sagrada Escritura do Novo Testamento. E os protestantes negam isso. Né? Curiosamente, os protestantes eles negam só alguns livros do Antigo Testamento, né, dos deuterocanônicos, da Tanakh. Sendo que eles aceitam todo o cânon do Novo Testamento, né? Que são 27 livros. Curiosamente, do Antigo Testamento só aceitam 39. Sendo que a gente aceita, na verdade, 46 livros do Antigo Testamento. Então, total 73. O deles dá 66. Pois é, Pedro. E mais ainda, né? Temos a questão de que os deuterocanônicos eles estavam presentes nas pictografias das sinagogas do primeiro século, né? Você já deve ter ouvido falar da sinagoga de Dureiropos, né? Que depois se tornou uma igreja cristã. A sinagoga de Dureiropos
Ela contém referências pictóricas a passagens bíblicas que só estão presentes nos deuterocanônicos e que datam do século I. Ou seja, tinha judeus que acreditavam na inspiração das Sagradas Escrituras dos textos deuterocanônicos. Como pode-se considerar a hipótese protestante quando os judeus que se converteram ao cristianismo reafirmam a postura católica? Quando os indícios arqueológicos mais evidentes defendem a posição católica. São incoerências que permanecem ecoando na mente de todos aqueles que procuram a verdade acerca da Sagrada Escritura, né? E que, em última instância, sempre dão testemunho da verdade católica acerca da Sagrada Escritura. E mais ainda, né? Quando nós analisamos a Sagrada Escritura, nós vemos que ela é dividida em dois grandes textos, né? Dois grandes conjuntos de textos, né? A saber, o Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento. E os protestantes, né, costumam rejeitar os livros do Antigo Testamento e fazem referência a doutrinas que, se eles admitissem, eles teriam que ser católicos, né? Como você vê, por exemplo, né, quando você tem as passagens, né, do livro de Macabeus que falam da imortalidade, explicitamente da imortalidade da alma e da esperança da ressurreição. Coisa que os judeus talmudistas modernos, né, eles põem em questionamento. Eles dizem que é uma hipótese, que pode ser e pode não ser também, né? Ou seja, fazem eco àqueles que são pérfidos na sua negação do Messias, os protestantes. É a eles que eles fazem eco. Não fazem eco aos cristãos primitivos. Não fazem eco às crenças dos cristãos primitivos. Enfim, eu acredito que os senhores devem se perguntar também, né? Como pode o católico se achegar confiantemente, né, às Sagradas Escrituras sem que se deixe levar por interpretações pessoais, por interpretações individuais, né? Porque esse é o grande temor. A maioria dos católicos tem esse temor, né? A primeira coisa que eu digo para o senhor, é, 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 eu, eu ouvi um eco aqui. Só falando assim, eu já ia adiantado a questão da catena também, né? Catena áurea. Mas pode prosseguir. Claro, claro. Pode falar. Você vai citar um texto da Catena? Não, não, a catena ela é útil para você não fazer interpretação pessoal, necessariamente, né? Ou não botar sua interpretação Claro. pessoal, né? A Sagrada Escritura, né? Ela tem excelentes comentaristas, né? Você tem, né? O de Tacerão, né? Que é aquela compilação, a primeira das compilações orgânicas, né? De concórdia dos quatro evangelhos, né? É o de Tacerion, né? De Tacerão, né? Em português, traduzido. Então, é um ótimo livro, né, para você ler as Sagradas Escrituras com concórdia, de todos os textos, porque há pequenas variações entre um texto e outro, né? E o próprio Santo Agostinho, da doutrina cristã, diz que essas variações são feitas exatamente para estimular a inteligência do homem, com vistas a se achegar e se aproximar de Deus e beber das Escrituras sem se entediar, sem se deixar levar pelo enfado, né, pelo tédio. E é um propósito divino, né? Existe um propósito divino para que a Sagrada Escritura não seja é, simplória, ela não seja um texto é, tacanho, né? Um texto, como eu posso dizer, um texto de bula de remédio, entendeu? Existe um motivo para tanto, né? E esse motivo está na sabedoria com a qual Deus vulnera a nossa inteligência, a nossa vontade e os nossos sentimentos em direção a Ele. A maneira que Deus teve por bem, né, utilizar de todas as possibilidades de riqueza da linguagem humana para nos fazer se achegar a Ele, né? Porque na Sagrada Escritura você tem narração, você tem história, você tem literatura, você tem poesia, você tem narrativa, você tem testemunho, você tem biografia, você tem você tem todo tipo de gênero literário ali, né? Se eu não me engano, tem um autor, eu não me recordo o nome dele agora,
e ele analisa todos os tipos de gêneros literários existentes no Ocidente e até no Oriente, e ele percebe que a Bíblia é aquilo que ele chamaria de o código dos códigos, né? Até o título, ele tem um livro que chama exatamente isso, a Bíblia é o código dos códigos, porque nela você encontra a raiz de praticamente todos os recursos e estilos literários existentes. Ou seja, a Sagrada Escritura contém a semente de tudo que até hoje foi desenvolvido na linguagem humana em termos de referência literária. Sim. É uma coisa fantástica, né? É uma coisa maravilhosa. Tem muita poesia, inclusive, né? Os salmos estão aí para isso. Agora eu lembrei o nome do cara, Northrop Frye. North of Pride, famoso. É. Mas, por favor, continue, você dizia? Não, aí, a Bíblia tem, por exemplo, tem muita poesia, né? Dos Salmos, da Cântico. Lamentação de Jeremias, né? Sim, o Cântico dos Cântico dos Cânticos. Cânticos. O Sem pessoal diz dúvida. assim, esse pessoal sensacionalista de hoje em dia, né? Pega assim, o Cântico dos Cânticos, né, diz assim, um livro erótico da escritura, né? Porque o Cântico dos Cânticos faz referência, assim, ao corpo de uma mulher, né? Essa questão aí é um livro bem, assim, se você lê meramente superficialmente, você diz assim, é um livro bem romântico, né? Sim, sim, sim. Mas em verdade ele faz referência, né, à união mística, né? Da igreja com Cristo, da alma com Deus, né? Ele faz essa referência. É, Gostando da é, Bela, é, é, minha e não a mancha em ti. É a referência clara à igreja. sim. Então, mais ainda, né? Há tantos recursos que a Sagrada Escritura pode oferecer para a nossa santificação, né? Quem aqui já leu e meditou profundamente nos Provérbios, no livro de Sabedoria, no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiástico, né? Nos chamados livros sapienciais da Sagrada Escritura? O quanto não se pode beber, né? De ensinamentos que são úteis para a vida toda, né? E que estão ali presentes, que servem para moldar o seu caráter, né? Para educar a si e aos seus. Quanto de coisa rica que existe ali em termos de exemplo humano, né? O comportamento das pessoas, o modo como este comportamento as afetou, né? As consequências de atos, segundo, né, a visão da eternidade, né? O quanto estes atos não são deixados sem consequências, sejam elas boas ou más, né? A corresponder aí com o, o propósito, a intenção e o fruto do que cada um, né, plantou nessa terra. É um mar a ser navegado com a bússola da igreja, né? Isso é a Sagrada Escritura. Um mar a ser navegado com a bússola da igreja. E lembrando, né? Algumas pessoas ainda podem questionar e pensar, mas quem me garante, né, que o conteúdo do que está dito ali, né, verdadeiramente corresponde ao que foi, né, comentado, ao que foi ensinado por Jesus Cristo, né? Veja, pelo conteúdo dessas escrituras, pessoas morreram, se deixaram decapitar, se deixaram degolar, se deixaram morrer. Até hoje, até hoje, isso continua. Você sinceramente, em sã consciência, acredita que dos 12 apóstolos originais, né, 11, 11 foram martirizados por uma mentira inventada por eles próprios? Quem perderia a vida por uma mentira? Quem aceitaria ter sua cabeça cortada, seu corpo crucificado, sua pele arrancada, né? Quem aceitaria ser fritado em óleo quente? Quem aceitaria que seu corpo fosse esquartejado em nome de uma mentira? Em nome de um engodo, de uma falácia, de um engano? Não. As Sagradas Escrituras não são o fruto de uma imaginação fértil, não são o conteúdo de algo que não pôde ser comprovado e testemunhado. Não. O testemunho daquilo que está escrito foi visto, percebido, experimentado diretamente por aquelas pessoas que ensinaram. E o testemunho delas é verdadeiro. E os seus sucessores, né? Aqueles que creram, né?
creram primeiro nesse testemunho original. E depois, por causa dessa fé, foram recompensados por Deus com milagres, com prodígios, com sinais, com a melhora moral, com o desenvolvimento, né, de coisas maiores que o próprio Cristo havia prometido que aqueles que nele crescem fariam, se nele crescem e guardassem seu testemunho e mantivessem a sua palavra. E é essa palavra que a gente precisa se aproximar. É esta palavra, né? É este verbo, a imagem fidedigna do próprio Cristo. Eis o que é a Sagrada Escritura. Você quer amar a Deus? Conheçam. E como melhor conhecer? Como melhor se aproximar de Deus? Senão se achegando àquilo que é a transliteração da inteligência divina. Isso é a Sagrada Escritura. Isso é esse testemunho fidedigno, guardado como um tesouro acima de todos os outros que a mão humana foi capaz de produzir. Né? E digo a mão humana porque partes da Sagrada Escritura foram escritas pelo próprio Deus, mas a transliteração disso em textos é fruto da ação humana, inspirada por Deus. Agora, nisso eu não equiparo a Eucaristia, né? Eu não equiparo isso ao Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já é falar do Vaticano II, Dei Verbum, né? Pois é, eles equiparam, né, a Eucaristia com a Bíblia como se fosse a mesma coisa. Não é. Não é, em primeiro lugar, porque as mãos do padre não são mãos humanas no momento da consagração. São as mãos do próprio Cristo. É o próprio Cristo. Compreendem? É o próprio Cristo que consagra o próprio Cristo no altar que é o próprio Cristo, para o próprio Cristo. É Deus se sacrificando para Deus, em Deus para Deus. Mais uma vez, né? É Deus em Deus, por Deus, para Deus. É tudo Deus, é ato divino. A Sagrada Escritura é testemunho fidedigno da divindade. Né? Testemunho fidedigno do Verbo divino. A Eucaristia não é isso. A Eucaristia é o próprio Verbo divino. É o próprio Verbo divino. Diz a doxologia, né, da missa. Né? Por ele. Tá, porque diz a doxologia final, né, da missa. Ah, sim. Assim, peri et nipsum, com nipsum et nipsum, né? Por ele, com ele e nele. Né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Exatamente. Então você vê, né, algumas pessoas aí, né, no afã de se aproximar ou de criar um ambiente agradável de diálogo com os nossos protestantes, digamos assim, né, com aqueles que, né, se afastaram da unidade católica, no afã de se aproximar deles e de criar, digamos assim, pontes, né, com essas pessoas, eles terminam por enfraquecer, para não dizer menosprezar, né, aquilo que é a riqueza específica da igreja, né, aquilo que é a sua manifestação mais plena. Não para desprezo da Sagrada Escritura nós dizemos isso, pelo amor de Deus. É porque é pela força daquilo que é revelado fidedignamente no texto da Sagrada Escritura é que o Cristo se faz Cristo na pessoa do sacerdote. E o próprio Cristo na pessoa do sacerdote consagra a Eucaristia, né, transformando pão em carne, vinho em sangue, transubstanciado de Deus Nosso Senhor. E isso é possível por meio da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ao fazer isso, cria algo que está acima do que é a Sagrada Escritura em si mesma considerada. E isso só um Deus pode fazer. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E aquilo que é descrito no testemunho fidedigno da Sagrada Escritura a supera no ato ritualístico, litúrgico que a igreja faz no momento da consagração. Por isso, né, não entendam isso que nós estamos dizendo, né, como menosprezo da Sagrada Escritura. Não, muito pelo contrário. Mas é importante entender o quanto Deus é poderoso para até, né, daquilo que é inferior extrair o que é superior. Deus é capaz disso. Deus é capaz disso. E a Sagrada Escritura dá o testemunho pleno disso, né?
Porque de um homem faz-se, né, Deus se encarnar de maneira transubstanciada nas espécies, no corpo e sangue. E, enfim, a gente deu uma divagada aqui, né, com relação à Eucaristia, porque é o ponto máximo da expressão do culto católico. Mas retornemos, né, à compreensão da Sagrada Escritura. Como lê-la, né? Como lê-la com o espírito da igreja? Acho que a primeira coisa que a gente deve ter, né? A gente deve ter o desejo de conformidade com a esposa de Cristo. O desejo de conformidade significa entender que aquela que definiu, olha, a voz do meu esposo está nesses livros, ela, melhor do que ninguém, sabe o que significa aquele conteúdo. Ela não definiu o que é a Sagrada Escritura? Sim, foi ela quem definiu. Portanto, é a voz dela que você deve buscar quando alguma dúvida surgir na sua mente acerca do significado de uma passagem específica. E a voz mais acessível da Sagrada Escritura, primeiro, está na boca dos santos, que viveram de maneira plena essa união com Deus nessa terra. Buscar o que os santos disseram acerca de passagens da Sagrada Escritura é um dos primeiros meios que alguém pode buscar para compreender melhor a Sagrada Escritura. Mas mesmo os santos podem, ocasionalmente, cometer um equívoco pontual ou outro. Por mais que estes erros não comprometam a integridade, né, de sua adesão aos conteúdos da verdade revelada e a sua adesão a Deus, por mais que eles não tenham, né, esse dolo, os santos eles podem cometer pequenos equívocos. E isso até está dentro da ordem da providência divina, para com que se entenda, né, que o homem não deve simplesmente confiar em outro homem, mas sim confiar naquela que foi constituída coluna e sustentáculo da verdade. Que a própria Sagrada Escritura diz quem é. A igreja, a esposa de Cristo. Então, busque-se o sentido das passagens obscuras, dos textos, né, que te parecem equívocos, dos sentidos que te parecem difíceis de penetrar. Busque-se este significado dentro do magistério da igreja, dentro da voz dos legítimos pastores que Deus Nosso Senhor constituiu para o guiamento do povo fiel. Busque-se a voz da igreja. Busque-se o que ela diz na sua liturgia. Busque-se o que ela diz nas suas orações. Busque-se o que a igreja ensina, né, no seu martirológio, nos seus livros sacros, nos seus livros litúrgicos, nos seus livros de orações, nos seus documentos magisteriais de bispos, de clérigos, dos concílios ecumênicos, né, da voz do próprio sucessor de Pedro, a saber, as encíclicas papais. É nestes textos que você encontrará as referências que você deve buscar para se fiar, para moldar a sua compreensão segundo a mente da voz da igreja, da voz final. Lembrando, né, que a palavra última, quando existir divergência entre essas vozes tantas que foram ditas, a palavra última sempre pertence àquele que foi constituído o sucessor de Pedro, aquele a quem foi dado o munus da indefectibilidade e da infalibilidade, o Papa, né? Concedendo, obviamente, que ele seja verdadeiro Papa, é claro, né? Nós estamos aqui falando de usurpadores, né, da Cátedra Petrina. Então, este é o critério máximo, este é o critério. É a partir daí que você deve agir. Você não deve temer as Escrituras, você deve amar as Escrituras. Deve buscá-las e deve se achegar a elas de todo o coração, sem temor. Achegue-se a elas com o espírito aberto e com o desejo de compreender segundamente da igreja, segundamente da esposa de Cristo. Porque o Senhor não nega a sabedoria a quem pede. A própria Sagrada Escritura dá testemunho disso, né? Na carta de Tiago. Mas se você crê que te falta sabedoria, peça a Deus. Porque Ele, que é bom, justo, misericordioso e rico em sabedoria, te dará aquilo que você está pedindo, né? Mas peça com fé, como aquele que já recebeu, e não como uma pessoa que vacila. E nesse sentido, é muito importante que se leia a Sagrada Escritura, mas que não se leia ela como se lê um texto vulgar,
de literatura. Leia com espírito de oração. A Sagrada Escritura deve ser lida com espírito de oração. A Sagrada Escritura deve ser lida como um instrumento para se achegar a Deus. Se você lê a Sagrada Escritura sem o espírito de oração, você distrata a Escritura do verdadeiro significado dela. Porque a Sagrada Escritura é toda um grande cântico de louvor a Deus, de adoração a Deus, de exaltação de Deus, de glorificação de Deus. E se você renega este ato no momento da sua leitura, você está tratando a Escritura como um livro profano, não como um livro sagrado. E nós estamos falando aqui das Sagradas Escrituras, né? Elas são sagradas. Elas devem ser lidas com este espírito. Um espírito devoto, piedoso, orante. O texto da Sagrada Escritura deve se transformar no texto que a sua alma reverbera para falar com o próprio Deus. E por que isso? Porque Deus está te ensinando como fazê-lo, né? Quando orardes, não façais como os pagãos, né? Ou como os fariseus. Ficam lá repetindo um monte de coisas e acham que serão ouvidos pelo seu muito falar. Não, façam assim. E aí a própria Escritura te ensina como orar, como rezar. Esse é um espírito que deve te acompanhar quando você estudar as Sagradas Escrituras. Até quando você estudar as Sagradas Escrituras. É por isso que o costume milenar, bimilenar da Igreja Católica é, antes de anunciar o Evangelho, né, entoá-lo, entronizá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. E depois dar graças a Deus por ter lido aquele texto, né? Dar glória a Deus por ter tido acesso àquilo. Quantos não tiveram acesso à Sagrada Escritura e você tem e a despreza? Quantos de nós, rotineiramente, poderíamos, né, meditar nos textos da própria boca do Verbo e ignoramos? Preferimos, sei lá, fazer qualquer porcaria. Ai de nós! Ai de nós! Até quando? Até quando continuaremos assim? Esse é um chamado à responsabilidade, irmãos. Esse é um chamado à verdadeira vocação que o católico tem de se achegar à Sagrada Escritura, de se aproximar dela, de amá-la e de nela procurar os meios para realizar na sua vida o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Isso é extremamente importante. E é isso que é o único necessário. É isso aqui que é o único necessário. O resto pode esperar, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Se você não deixa Cristo reinar em você, como você vai buscar a sua justiça nessa terra? Cristo deve reinar. E o meio ordinário do reino de Cristo é pela transformação de cada indivíduo num outro Cristo nesta terra. Isso é o processo de santificação. E quem melhor do que o próprio Deus para fazer isso em você? Quem melhor do que a boca do próprio Verbo? Quem melhor do que o próprio Verbo encarnado para fazer isso em você? Lembrando aqui, né, que nós estamos falando de um meio de santificação. A Sagrada Escritura é meio de santificação. A Sagrada Escritura se lida no espírito correto, se lida com, né, o espírito da igreja, com a voz da igreja, fará de você alguém com muito mais chances de se santificar do que qualquer outra pessoa. Não é brincadeira, né? Esse é um dos meios mais importantes de santificação que o católico tem à mão, disponível e despreza. Não façamos isso. É por isso que, a partir de hoje, né, nós vamos começar a transmitir, em primeiro lugar, o próprio conteúdo da Sagrada Escritura à disposição de todos aqueles que se interessarem no canal do Sapiência Católica. Disponibilizaremos a leitura da Sagrada Escritura nas suas traduções da Septuaginta, né?
nas suas traduções mais consagradas, que a igreja, em língua portuguesa, deixou à disposição dos fiéis, para com que os senhores possam se achegar a Deus. Nós disponibilizaremos, por meio do Sapiência Católica, uma playlist exclusiva para as Sagradas Escrituras. E esperamos que nós possamos ser os companheiros de vocês nesse processo de transformação de suas mentes, seus corações e seus espíritos naquilo que Deus quer para nós, naquilo que a própria voz do Verbo deseja nos ensinar, que está ali presente nas Sagradas Escrituras. E é isso, senhores. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Comentar? Bom, eu não tenho mais nada para adicionar, penso eu. Isso já esgotou bastante, pelo menos assim, para fins introdutórios, né? A importância da Sagrada Escritura, né? Porque São Damaso, né, Papa, que quis tanto que a escritura fosse tão popularizada, né? E realmente é um oásis, é um alento para a alma. Às vezes você tá. Eu não gosto dessa leitura assim, que o pessoal abre a Bíblia e diz assim, vamos ver o que tem hoje aqui, que é quase supersticioso. Porém, tem vezes que você pega a Bíblia, às vezes você vai ler aquele trecho que você sempre lê, agora o trecho do Evangelho, que é um trecho do Evangelho que eu gosto muito, que é São João, o Evangelho, capítulo 16, versículo 22, que é um versículo muito belo, né? Que diz o seguinte, né? 21, 22, melhor dizendo. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque já viu a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, diz nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, antes da crucificação, né? Sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Né? Diz assim a Escritura. Então, às vezes você está lendo algum trecho que você gosta, você vai lendo um pouco mais. E às vezes acaba consolando o seu sofrimento, ou talvez iluminando alguma decisão que você tome. Então a escritura é. Deus sabe muito bem o que faz, né? A escritura é uma radiografia da nossa vida, querendo ou não. Do que precisamos, né? Sem dúvida, meu cara, sem dúvida. Bom, é, eu gostaria aí de agradecer a todos, né, pelo pouco tempo que tivemos, né, para conversar acerca da Sagrada Escritura. Desejamos, na medida do possível, né, disponibilizar uh, os capítulos da Sagrada Escritura um a um para todos os senhores, né, desfrutarem, e que vão ser organizados por livro, né, apesar de serem gravados aí por capítulo, nós disponibilizaremos quando o livro estiver completo. E desejamos, assim, se Deus quiser, né, que as pessoas possam, né, ter um acesso ao texto da Sagrada Escritura em português das melhores e mais conceituadas, né, traduções que a Igreja disponibilizou em nossa língua natal, que é o português. E que assim nós possamos verdadeiramente, né, nos achegar a Deus e nos santificar, para com que o Cristo que foi uma vez formado, né, no seio de Maria, também nós, pela intercessão santíssima dela, né, seja formado em nossa alma. Amém. Então, senhores, está fim aqui a um episódio de Sapiência Católica. Deixaremos algumas citações ao longo do vídeo, como sempre, né? Quando necessário. E, bom, Deus abençoe vocês. Até a próxima.